Olá! Hoje a nossa análise vai nos levar para uma viagem até os lugares mais extremos e misteriosos de todo o universo. Vamos juntos desvendar os segredos dos buracos negros. E tudo começa com essa pergunta que parece simples, mas não é. O que acontece quando a gravidade vence de vez? A resposta para isso nos joga direto no mundo dos buracos negros. São regiões do espaço-tempo onde as leis da física que a gente conhece são levadas assim ao limite absoluto. Então, vamos nessa. Para a gente conseguir entender um buraco negro, a gente precisa primeiro repensar o que é a gravidade. Não é só uma força que puxa as coisas, sabe? É bem mais profundo. Imagine que o espaço e o tempo formam um tecido. A gravidade é a deformação nesse tecido. Pensa numa bola de boliche afundando um lençol bem esticado. É por aí, só que numa escala cósmica. E aqui está o pulo do gato. Um buraco negro não é exatamente um objeto. É mais como um lugar, um endereço no cosmos. É um ponto sem volta que é definido por essa curvatura tão extrema do espaço-tempo que nada, absolutamente nada, consegue sair de lá. Tá, mas como é que nascem esses gigantes cósmicos? Bom, o jeito mais comum é através de um dos eventos mais espetaculares e violentos do universo: a morte de uma estrela gigantesca. Esse processo todo mostra um ciclo cósmico fascinante. A estrela vive sua vida e, quando seu combustível acaba, o núcleo de ferro não aguenta o próprio peso e desaba sobre si mesmo. As camadas de fora explodem numa supernova, é um show de luzes. Mas o núcleo, o colapso dele não para. Ele continua e continua até formar um buraco negro. Ou seja, a morte da estrela não é o fim, é o nascimento de um dos maiores mistérios que existem. Todo buraco negro é definido por uma fronteira completamente invisível. O nome dela é horizonte de eventos. E essa, pode acreditar, é a parte mais importante de tudo para quem está olhando de fora. É o verdadeiro protagonista da nossa história. A melhor analogia é pensar numa cachoeira no espaço-tempo. O horizonte de eventos é aquele ponto exato em que a correnteza fica tão forte, mas tão forte, que ela flui para dentro mais rápido do que qualquer coisa consegue nadar contra. Nem mesmo a luz, que é a coisa mais rápida do universo, consegue escapar. Por isso, é o ponto de não retorno definitivo. Cruzou, já era. Agora, vamos quebrar um mito muito famoso. Coisa de filme, sabe? Aquela ideia de que os buracos negros são como uns aspiradores de pó gigantes viajando pelo espaço e sugando tudo o que encontram pelo caminho. A imagem é poderosa, mas a física não diz bem isso. Então, o ponto crucial é este. A gravidade absurda de um buraco negro só é inescapável se você chegar muito, muito perto. De longe, ele se comporta como qualquer outro objeto de mesma massa. A Terra não seria sugada, de jeito nenhum. Nossa órbita continuaria igualzinha. A única coisa é que, bom, ia ficar bem escuro e congelante por aqui. Mas, e se alguém se aventurasse a ir além desse ponto sem volta? Como seria essa experiência? A resposta é: depende totalmente do tamanho do buraco negro. A jornada muda, e muda drasticamente. E aqui que a relatividade mostra como ela é bizarra. Perto de um buraco negro pequeno, a diferença da força da gravidade puxando a sua cabeça e os seus pés seria tão grande que seu corpo seria esticado como espaguete. O nome para isso é ótimo: espaguetificação. Agora, num gigante supermassivo, a história é outra. O horizonte de eventos é tão grande que as forças de maré ali são suaves. Daria para cruzar a fronteira sem sentir absolutamente nada. A espaguetificação até aconteceria, mas muito, muito depois, já bem lá dentro. E lá no centro de tudo, em teoria, existe a singularidade. É um ponto onde a matéria foi comprimida a uma densidade infinita. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as nossas leis da física, a relatividade geral de Einstein, simplesmente param de funcionar. Elas quebram. A singularidade representa literalmente a fronteira do nosso conhecimento. É o grande X no mapa da ciência atual. Mas olha, seria um erro pensar nos buracos negros só como becos sem saída cósmicos. Longe disso. Eles são peças ativas e essenciais no universo. Eles não são só destruidores. De muitas formas, eles são os arquitetos que ajudam a esculpir as galáxias. E a gente vê que eles vêm em vários tamanhos, desde os estelares, que têm ali de 3 a 100 vezes a massa do nosso Sol, até os gigantescos, os supermassivos, que podem ter milhões ou até bilhões de massas solares. E são esses gigantes que se escondem no centro de quase todas as galáxias, incluindo a nossa, a Via Láctea. Eles são parte fundamental da estrutura do universo. Tá, mas se eles são invisíveis, como a gente vê eles? Bom, a gente não vê o buraco negro em si, mas a gente vê o caos que ele causa ao redor.
A gente observa a matéria superaquecida girando em volta dele, brilhando intensamente. A gente vê a luz de estrelas distantes sendo entortada, a gente consegue detectar as ondas no espaço-tempo quando dois deles se fundem. E claro, hoje em dia a gente já conseguiu até fazer uma imagem direta da sombra que ele projeta. E esse número aí, 6,5 bilhões. 6 bilhões e meio de vezes a massa do nosso Sol. Essa é a massa do buraco negro M87, aquele da primeira foto real. Esse número dá uma noção da escala, da grandiosidade dessas âncoras que existem no centro das galáxias. Agora, vamos entrar na fronteira da ciência, no campo das ideias, onde os buracos negros nos apresentam paradoxos que desafiam as teorias mais importantes que a gente tem. Foi Stephen Hawking quem virou o jogo. Ele propôs que, por causa de efeitos quânticos, os buracos negros emitem sim uma radiação muito fraquinha, a radiação Hawking. E o que isso significa? Que eles perdem massa com o tempo, e que depois de um tempo absurdamente longo, eles podem simplesmente evaporar. Essa ideia de que algo pode escapar de um buraco negro criou um dos maiores quebra-cabeças da física. E o quebra-cabeça é o seguinte: se um buraco negro evapora, o que acontece com a informação de tudo que caiu lá dentro? Ela simplesmente some, porque uma das regras principais da mecânica quântica é que a informação nunca pode ser destruída. Esse é o famoso paradoxo da informação do buraco negro. É uma briga de gente grande entre as duas maiores teorias da física. E é essa a pergunta final que os buracos negros deixam pra gente. A singularidade é só uma falha nas nossas teorias, um sinal de que a física, como a gente conhece, chegou no seu limite? Ou será que é um portal? O começo de uma compreensão muito mais profunda da realidade. A jornada para descobrir a resposta, essa tá só começando. Sabe o que eu quero saber mais, saber tudo.